A grande rotação dos investimentos atingiu o Brasil e parece que pouca gente está notando. Esse é o assunto do Ligando os Pontos dessa semana, podcast do Monitor do Mercado. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do nosso podcast Ligando os Pontos. Toda semana a gente tenta trazer alguma coisa para te ajudar a investir melhor, a entender melhor os caminhos do dinheiro. E às quintas-feiras a gente vai ao ar no YouTube e na home do Portal Terra. Quem não está inscrito no canal, esse é o momento de se inscrever e clicar aqui embaixo e já deixar o like também, porque isso é muito importante para a gente trazer novos conteúdos para vocês. Depois que as ações da Nvidia, da Amazon, do Google, da Meta, dona do Facebook, despencaram em julho, todo mundo nos Estados Unidos começou a falar sobre a mudança de orientação dos investimentos dos grandes investidores globais. Eles estão chamando isso de Great Rotation, ou seja, a grande rotação dos investimentos. E convenhamos que desde janeiro, essas gigantes de tecnologia, com o advento da inteligência artificial, subiram muito e subiram forte. E muitas vezes já deram o que tinham que dar, na chance de crescer mais. Pensa só que a Nvidia subiu 150% desde que começou o ano. A Amazon, Google, todo mundo acima dos 30% de ganho desde janeiro. Com isso, quem está investindo forte nelas parou para olhar o cenário como um todo, aproveitou aí o meio do ano para olhar e entendeu que muitas vezes elas já estavam sobreprecificadas ou mesmo já tinham chegado aí no limite do que efetivamente podem entregar. E aí começaram a embolsar o dinheiro para aplicar em outras coisas. O dinheiro que estava investido nelas começou a ser tirado, começaram a vender ações. E no mercado tem uma lógica simples. Quando tem mais gente vendendo do que comprando, o preço cai. E foi o que aconteceu. As gigantes começaram a despencar na bolsa, mas esse dinheiro tem que ir para algum lugar. E nessa semana, no começo da semana, a gente viu a bolsa americana despencar como não se via há muito tempo. E o índice VIX, que é o chamado índice do medo, ele disparou, mostrando que a expectativa de volatilidade é ainda maior do que se esperava. Ou seja, a volatilidade é o sobe e desce da ação, é a incerteza da ação. E, no caso do VIX, ele mede essa incerteza geral no mercado. Ele disparou, mostrando que talvez a gente tenha um rearranjo ainda mais forte no cenário de investimentos. Mas o rearranjo que a gente viu em julho nos Estados Unidos, quando o dinheiro saiu das Big Techs e passou aí para as Small Caps, mostrou ali o índice Russell 2000, que reúne as 2.000 empresas de pequena capitalização, subiu menos de 1% de janeiro a junho. Em julho, sozinho, ele subiu 11%. Ou seja, o dinheiro que estava lá represado chegou nas empresas menores. E em julho elas dispararam e o mercado começa a se adequar a isso. A análise que se faz para essa migração é que tinha um dinheiro represado, essas empresas estavam precisando de um investimento que estava represado e agora ele começou a chegar, já que ele não estaria mais interessado nas Big Techs. E além disso, a perspectiva de corte de juros nos Estados Unidos em setembro, os analistas apontam que setembro seria a data ideal de um próximo corte de juros, estaria facilitando que essas empresas que precisam de dinheiro para investir, para crescer, a conseguirem essa grana e destravarem o seu crescimento. Tá, mas e o Brasil? Você deve estar perguntando. Bom, eu ouso dizer que a gente passou pelo mesmo movimento aqui, mas muita gente estava de olho na alta do dólar, que está disparado, na incapacidade da Bolsa de passar dos 130 mil pontos, ficar nessa faixa de 120 mil, 130 mil. Essa briga acabou tirando o foco do que efetivamente importa, que é o caminho do dinheiro. E se a gente parar para ver, quem foi bem de janeiro a junho foi mal em julho. E quem foi mal de janeiro a junho foi bem em julho. E não é uma coisa de impressão minha. Está aqui uma tabela mostrando do primeiro ao oitavo colocado em rentabilidade entre índices setoriais. O que são índices setoriais? Eles medem a rentabilidade das ações de setores específicos, para você saber como é que aquele setor está indo na bolsa.
Então tem o IFIX, que é dos fundos imobiliários, tem o Ibovespa, que é das principais ações do Brasil, tem o ICOM, já falei dele aqui no podcast, que é de empresas ligadas ao consumo e ao varejo, e o IMOB, por exemplo, que é das construtoras e incorporadoras, e dá bem o raio-x do setor imobiliário na Bolsa. E vamos ver que o IMOB, entre os 8 índices que eu selecionei aqui, o IMOB era o 8º colocado em rentabilidade no primeiro semestre inteiro. Mas no mês de julho, ele virou o primeiro, com 7% de ganho. Ele tinha perdido quase 17% de valor de janeiro ao fim de junho. Em julho entregou 7%. O MLCX, que junta as gigantes da Bolsa Brasileira, as maiores empresas, foi de segundo lugar para penúltimo lugar na lista. Então veja bem, tá indo em X, né? De uma coluna para outra, os últimos para primeiro e os primeiros para últimos pontos. O Small Caps, né, SMLL, saiu de 7º lugar para 4º lugar. E as empresas ligadas ao consumo, que a gente falou mais cedo, foram de 6º, e a lista vai de 1 a 8, para 2º. Ou seja, uma melhora grande no setor imobiliário, nas empresas ligadas ao consumo. O interesse dos investidores está migrando para essas áreas. E pensa comigo, a possibilidade de corte de juros, né, aproximação de corte de juros e de fluxo de dinheiro aumenta diretamente o consumo. Então, os consumidores têm mais dinheiro para gastar, né, os cidadãos têm mais dinheiro para comprar uma coisa maior, mais cara, uma geladeira, um carro, e a área imobiliária depende totalmente dessa injeção financeira, desse fluxo de capital para você retomar o interesse em comprar imóveis que dependem de financiamento. E fazer financiamento a juros altos é terrível. Quando os juros estão baixando, bom para o financiamento e bom para o lucro das construtoras e incorporadoras. Essa tabela ela indica que a gente teve uma reorganização das apostas no tabuleiro do Brasil. A gente fala de mercado americano, muitas vezes acaba ignorando o movimento macro aqui dentro. E aqui as apostas se reorganizaram em julho. Pode ser porque o pessoal estava de férias e não notou? Pode ser. Mas se a sua carteira não se movimentou nesse momento, é hora de dar uma olhada. Em julho, as gigantes passaram a amargar derrota e, aproveitando o ritmo das Olimpíadas, as construtoras e as empresas ligadas ao consumo estão brigando pelo ouro. Se isso vai se manter, não dá para garantir, mas que é um movimento claro, é claro, e é importante que você esteja ligado nisso, porque essa é a hora de pensar se os seus investimentos estão prontos para uma mudança no tabuleiro. Pensando no preço do dólar atualmente, né, na casa dos 5,70, 5,60, talvez pensar em empresas menores e que façam exportação e tenham receitas em dólar seja um bom jeito de calibrar seus investimentos de uma maneira inteligente, olhando os dados e não seus sentimentos. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado a tomar novas decisões, a melhorar seu entendimento do mercado financeiro e que tenha valido o like aqui e compartilhe ele com quem você acha que vai se interessar pelos nossos assuntos. Mais informações sempre lá em monitordomercado.com.br.